E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Endes, meu nome é Raven e hoje no vlog de 29 de novembro de 2015 nós teremos a primeira edição do nosso semanário Endesville. E o jogo ao fundo no vídeo de hoje é o jogo Trine 3. Eu tinha ficado de fazer séries simultâneas aqui do gameplay de Trine 1, Trine 2 e Trine 3. Acabou que eu descontinuei por causa de outros jogos e coisas que foram aparecendo. Talvez um dia eu volte a fazer, e eu tinha gravado um vídeo de Trine 1, um de Trine 2 e nenhum de Trine 3. Exceto o que é que eu fiz dele. Aí eu resolvi trazer esse jogo ao fundo desse vídeo. Quem está jogando? A Zoya é a minha filha, o Pontius, o Cavaleiro, é o meu filho, e o Amadeus, que é o Mago, meu sobrinho. Essa foi a primeira vez que eles jogaram esse jogo, depois de testar um pouquinho, experimentar com os controles. E então esse vídeo vai ficar ao fundo aí para vocês enquanto eu faço a nossa análise semanal aqui. Bom, nessa semana eu não consegui terminar o planejamento das análises, e foi tudo culpa do Fallout 4. Não fui eu, não foi culpa nenhuma minha, foi culpa daquele jogo. Então nessa semana eu farei os vídeos de análise de Dragonfin Soup. Eu até meio que já terminei de analisar o jogo, acho que eu já estou pronto até para gravar o vídeo. Que é um jogo de RPG roguelite. Ele tem elementos roguelike como morte permanente, ele é de fato em turnos e coisa e tal, só que ele tem um modo em que a gente pode voltar no último save caso a gente morra sem morte permanente, esse tipo de coisa. Mas ele também tem uma certa carga de aleatoriedade no mundo que a gente cria para jogar, e nele nós jogamos com a Chapeuzinho Vermelho depois que ela faz amizade com o lobo. E o vídeo de Clandestine, que é um jogo de furtividade e ação em terceira pessoa, com meio que uma variação no modo cooperativo online. Para a próxima semana seguinte, eu estou planejando ainda Hard West, que eu comentei ele no meu vlog de 23 de novembro, que é um jogo de RPG tático em turnos que se passa no Velho Oeste e envolve uma história com demônios e vingança, é claro, óbvio. E uma análise também do jogo Zombie, que é um jogo de furtividade, tiro em primeira pessoa e sobrevivência durante uma grande praga zumbi com morte permanente. De lançamentos na semana passada, nós tivemos um monte de DLCs para Batman Arkham Knight, que continua com mais recomendações negativas da Steam do que positivas, porque o pessoal ainda diz que não terminaram de consertar o jogo, apesar de todo o tempo de desenvolvimento, mais esses últimos 5 meses do lançamento. Eles chegaram a tirar esse jogo, suspender as vendas lá na Steam, mas já há um tempo voltaram a vender. Eu acho que no mês passado, não sei se foi agora em novembro ou outubro. Só que, bom, não chegaram a terminar de consertar o jogo. Ele ainda está com alguns problemas e parece que eles não pretendem terminar de consertar também. Eles estão preferindo reembolsar o pessoal aí sem qualquer condição do que terminar de consertar essa bagunça. Tivemos também Saint Seiya Soldier Soul, um jogo de luta da Bandai desenvolvido pela Jimps, as mesmas empresas por trás de Dragon Ball Xenoverse. Ele não tem um hub como Xenoverse, coisa e tal, ele é mais como um jogo de luta normal na apresentação, com um modo de história baseado naquela mesma coisa de lutas e cutscenes. As lutas parecem bastante com a dos jogos de Naruto, daquele Naruto Ultimate Ninja Storm da Bandai. Eu andei checando por aí, diz que o modo história dura umas 15 horas de gameplay, mais umas 4 de um modo história alternativo. E depois parece que é só tipo lutas livres. Ele tem multiplayer também, campeonato para até 8 jogadores, e ele vai distribuindo pontos para desbloquear algumas coisas. Embora, pelo que eu vi, a maioria dos personagens, dos mais de 70 personagens, parece que são desbloqueados na história e coisa e tal, e o resto são cenários e sei lá. Eu realmente não sei nenhuma informação assim direta do jogo, não cheguei a jogá-lo nem nada, tá? E
o valor dele tá saindo a R$ 159,99. Pessoal, eu acho que isso tá um pouquinho salgado, mas eu acho que isso é uma coisa padrão na maioria das empresas japonesas, especialmente a Bandai. Bandai e a Koei costumam lançar jogos muito caros. Nós tivemos também mais um mangá interativo super caro, Clannad HD Edition, que está saindo custando aí R$ 90,99. Eu de forma alguma entro em qualquer jogo no estilo visual novel. Nós também tivemos o lançamento de algumas atualizações para Dungeon of the Endless. Para quem não conhece, ele é um jogo de RPG meio roguelike e estratégia em turnos, em que temos que sobreviver num dungeon, coisa e tal, com elementos de Tower Defense. Nós controlamos heróis e construímos alguns módulos. Eles têm módulos principais e módulos maiores e módulos menores, como turrets e coisa e tal. As atualizações foram duas. Uma gratuita, denominada Organic Matters, em que foram adicionados uma nova nave ou base, assim, que tem recursos diferentes no jogo. Ela adiciona um pouco de variação na jogabilidade, um novo herói, novos módulos menores e novos monstros, além de uma nova sequência final para o jogo. No DLC pago Rescue Team, que está saindo a R$ 4,29, nós ganhamos 3 personagens. Bom, na verdade compramos 3 personagens, novos monstros e um novo módulo grande, um novo módulo principal. Então foi basicamente 2 DLCs pelo preço de uma. Eu acho muito legal isso, certas empresas que continuam a melhorar seus jogos, mesmo depois de lançados e coisa e tal, sem aquela coisa mercenária de DLC em cima de DLC pago, coisa e tal. O meio que eles fizeram foi até bem legal. Se eu não estou enganado, eles têm 5 DLCs até agora. 2 pagos e o resto tudo foi gratuito. Então eu acho bem legal nós apoiarmos empresas assim, coisa e tal, embora eu acho que a maioria das pessoas vão ficar só com os DLCs gratuitos e largar uns pagos para lá. Talvez até fosse melhor para eles dividir o preço dos DLCs pagos entre todos eles, assim todos teriam a mesma faixa de preço aí, mais baratos do que o normal. Saiu também Might and Magic Online. É um jogo de estratégia RPG que pretende trazer o mundo de Might and Magic para MMO. Mas o pessoal não gostou muito, não. Eu não cheguei a jogar, não cheguei a testar. Eu nunca joguei nenhum Might and Magic, acho. Então eu não teria base em que avaliar mesmo se eu jogasse. E nós tivemos também o lançamento completo de Tidal Affair Before the Storm, um jogo de RPG furtividade, do qual eu fiz um vídeo, que vocês podem assistir clicando nessa anotaçãozinha que eu vou estar colocando, nessa visualizaçãozinha do jogo. Para os lançamentos futuros, nós teremos Just Cause 3, que sai dia 1º de dezembro. A maioria deve saber o que é, mas é um jogo de ação e tiro em terceira pessoa, muito intenso, em um mundo aberto, sandbox, com bastante liberdade. E no segundo, pelo menos, era possível a gente chegar a qualquer lugar se pendurando num gancho de escalada, desde arranha-céus a montanhas e coisa e tal. Era muito legal, muito livre, muito aberto. Eu espero que o terceiro continue dessa forma. E eu espero que eles não sigam a ideia de certos jogos, como por exemplo os da Ubisoft, de limitar o jogador. Por exemplo, no Far Cry 4 a gente pode usar um lance de um gancho de escalada, só que só em pontinhos, alguns pontinhos específicos no mapa. Rainbow Six Siege também sai dia 1º de dezembro. Ele está em um beta aberto até o dia 30 de novembro, mas eu meio que decidi ficar fora
em detrimento de Fallout 4, sobre o qual eu venho falando muito pouco nesse vídeo. Ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, tático, voltado para um trabalho em equipe. Eu não conheço ele, mas os outros jogos da série Rainbow Six, eles pareciam fazer essa parte tática muito bem, com uma fase de planejamento e uma outra de execução. O problema é que eu achava a parte de planejamento meio chata e era péssimo nela, o que resultava sempre em muitas falhas, porque o jogo ele é bastante tático, então ele não tem muito, por exemplo, indicativo de direção de onde vem tiro, esse tipo de coisa. Não tinha, né? E você morria muito rápido. Então eu lembro que eu joguei algumas fases, mas cheguei a ficar encalhado numa, eu acho que do primeiro jogo Rainbow Six. Nós teremos também Dragon Quest Heroes Slime Edition, que sai no dia 3 de dezembro. E eu me pergunto por que Slime Edition. Será que depois vai ter uma Hero Edition? Ou sei lá, Boss Edition, custando o dobro ou o triplo do preço? Ele já está razoavelmente carozinho, sendo lançado a R$ 105,99. Ele está com um desconto aí pré-lançamento saindo no valor de R$ 95,39, mas ainda assim é bastante para uma Slime Edition, porque considerando o mundo dos monstros, Slime é bem porcaria. Mas esse é um jogo japonês de RPG no estilo hack and slash, que eu espero ser mais do que uma nova skin de Dynasty Warriors, sendo um jogo lançado aí pela Koei Tecmo. Só que, sendo distribuído pela Square Enix, eu tenho mais esperança nisso do que eu podia ter para o jogo One Piece sendo distribuído pela, acho que era Bandai. Não, acho que era isso mesmo. E por último, pessoal, mas menos importante mesmo, Guardians of Orion, que sai no dia 1º de dezembro. Ele é uma versão Twin Stick Shooter do jogo Orion Prelude, que antes era conhecido como Orion Dino Horde, que antes era conhecido como Orion Dino Beatdown. Para não dar tanto de nome assim, só sendo um estelionatário ou o Homer entrando por um programa americano de proteção à testemunha. Embora eu me lembro que na série o problema dele era não conseguir entender o conceito de trocar de nome, de identidade e coisa e tal. O que já não é problema no Brasil, porque no Brasil, quando você testemunha um crime, um roubo ou um assassinato, a polícia aparece lá na sua casa com o bandido e pergunta: é esse cara aqui, coisa e tal? Aí você diz: é sim, e já entrega para ele o cartão e diz: olha, esse aqui é um cartão com o nome da minha esposa, dos meus filhos, o endereço da minha casa aqui onde você está, do meu trabalho, do trabalho da minha esposa, da escola dos meus filhos, o telefone de todo mundo, aqui tá os dados da empregada para você poder mancomunar com ela para matar toda a minha família. E bom, pessoal, mais planos para o canal? Eu vou tentar trazer alguma coisa de Just Cause 3, embora eu realmente queira jogar muito mais Fallout 4. Eu andei mexendo em builds e coisa e tal, avaliando quais são as melhores. Eu provavelmente vou continuar naquela série de Fallout revezando algumas builds entre os vídeos e pulando boa parte da história, porque não vai rolar. Não tem rolado trazer história completa em vídeo de nenhum jogo, e em Fallout 4 eu acho que vai ser ainda mais impossível, porque esse jogo parece que ele é para ser bem grande, bem mesmo. Mas eu já comecei um outro projeto em Fallout 4 também, eu já meio que gravei um vídeo, se der certo na hora de editar, se eu não decidir jogar fora, de uma série tipo Loucuras e Desafios, que eu cheguei a mencionar no vlog de 23 de novembro. Pessoal, eu tive que conferir isso mesmo, vlog de 23 de novembro. E a ideia desse eu vou comentar no vídeo, mas é jogar sem utilizar armaduras e sem utilizar armas. Mas bom, pessoal, esse vídeo já vai ficando por aqui.
muito obrigado por assistirem, valeu mesmo, até mais pessoal. Por favor, dê um gostei, adicione os favoritos, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, comente se gostaram, se não gostaram, gostaram, não gostaram, qualquer coisa que quiserem comentar e perguntar, que eu vou tentar, dentro da minha disponibilidade, estar respondendo aí para vocês. Então pessoal, reforçando, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, valeu muito demais mesmo, até mais, tchau e tenham uma boa vida. Variação no modo cooperativo online. Para a próxima semana seguinte, eu estou planejando ainda Hard West, que eu comentei ele no meu vlog de 23 de novembro, que é um jogo de RPG tático em turnos que se passa no Velho Oeste e envolve uma história com demônios e vingança, é claro, óbvio. E uma análise também do jogo Zombie, que é um jogo de furtividade, tiro em primeira pessoa e sobrevivência durante uma grande praga zumbi com morte permanente. De lançamentos na semana passada, nós tivemos um monte de DLCs para Batman Arkham Knight, que continua com mais recomendações negativas da Steam do que positivas, porque o pessoal ainda diz que não terminaram de consertar o jogo, apesar de todo o tempo de desenvolvimento, mais esses últimos 5 meses do lançamento. Eles chegaram a tirar esse jogo, suspender as vendas lá na Steam, mas já há um tempo voltaram a vender. Eu acho que no mês passado, não sei se foi agora em novembro ou outubro. Só que, bom, não chegaram a terminar de consertar o jogo. Ele ainda... E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a Endzil, meu nome é Raven e hoje no vlog de 29 de novembro de 2015 nós teremos a primeira edição do nosso semanário Endzil. E o jogo ao fundo no vídeo de hoje é o jogo Trine 3. Eu tinha ficado de fazer séries simultâneas aqui do gameplay de Trine 1, Trine 2 e Trine 3. Acabou que eu descontinuei por causa de outros jogos e coisas que foram aparecendo. Talvez um dia eu volte a fazer, e eu tinha gravado um vídeo de Trine 1, um de Trine 2 e nenhum de Trine 3. Exceto o que é que eu fiz dele. Aí eu resolvi trazer esse jogo ao fundo desse vídeo. Quem está jogando? A Zóia é a minha filha, o Pontius, o Cavaleiro, é o meu filho, e o Amadeus, que é o Mago, meu sobrinho. Essa foi a primeira vez que eles jogaram esse jogo, depois de testar um pouquinho, experimentar com os controles. E então esse vídeo vai ficar ao fundo aí para vocês enquanto eu faço a nossa análise semanal aqui. Bom, nessa semana eu não consegui terminar o planejamento das análises, e foi tudo culpa do Fallout 4. Não fui eu, não foi culpa nenhuma minha, foi culpa daquele jogo. Então nessa semana eu farei os vídeos de análise de Dragonfin Soup
eu até meio que já terminei de analisar o jogo, acho que eu já tô pronto até para gravar o vídeo, que é um jogo de RPG roguelite. Ele tem elementos roguelike como morte permanente, ele é de fato em turnos e coisa e tal, só que ele tem um modo em que a gente pode voltar no último save caso a gente morra sem morte permanente, esse tipo de coisa. Mas ele também tem uma certa carga de aleatoriedade no mundo que a gente cria para jogar, e nele nós jogamos com a Chapeuzinho Vermelho depois que ela faz amizade com o lobo. E o vídeo de Clandestine, que é um jogo de furtividade e ação em terceira pessoa com uma meio que uma